Muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder dividir um pouquinho sobre aquilo que a Escritura tem para falar conosco. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 15, texto muito conhecido. A gente vai ler do verso 1 até o verso 11. Acompanhe a leitura comigo. A palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, Pai. Te adoramos pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa, juntamente com o corpo do Senhor, corpo de Cristo. Obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado, Deus, porque cremos que o Senhor está aqui. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Precisamos ouvir a tua voz, porque nós somos muito pequenos e carecemos muito do Senhor. Então fala conosco, que teu Espírito Santo, Deus, possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a sairmos daqui edificados, não por palavra humana, mas pela tua palavra. Porque não há suficiência alguma em mim mesmo, mas há suficiência na tua palavra. Então fala com o teu povo e aplica da forma como o Senhor desejar. Nós adoramos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar no aniversário de 10 anos de uma igreja. E esse texto me veio à cabeça. E eu queria propor aqui para você pensar comigo sobre o que uma igreja conectada a Jesus, o que acontece com uma igreja que está conectada a Jesus, realmente conectada a Jesus. E a gente vai tentar pensar aqui em alguns pontos de uma igreja que está conectada a quem Cristo é. O texto começa deixando bem claro quem é a videira e quem é o agricultor. Verso 1 diz: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, ou seja, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês e que pode soar um pouco estranho, é essa palavra cortar. Porque na cabeça de algumas pessoas, a palavra cortar talvez possa significar talvez a apostasia, talvez o abandono total e completo da fé. Mas o contexto do texto traz para nós que o ramo está em Jesus. Se o ramo está em Jesus, esse ramo é alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus. Esse ramo é alguém que foi eleito em Cristo Jesus. Então a palavra cortar aqui, talvez, segundo os teólogos, deveria ser traduzida como levantar. Eu não sei se vocês já moraram na roça. Eu morei na roça até os meus 12 anos mais ou menos. E eu lembro muito bem de uma cena. Meu avô tinha um pomar grande, ele era feirante, então ele plantava algumas coisas lá. E na época que frutificava, eu lembro das pocãs quase deitando o braço daquela árvore de tanto fruto.
E eu lembro do meu avô preparando aquelas estacas e ele calçava todos aqueles braços. Enfim, e ano após ano aquelas árvores frutificavam. De vez em quando eu vou na feira e compro umas pocãs, e eu costumo fazer um suco, como se fosse suco de laranja, corta no meio, espreme igual laranja, e aí aquele cheiro me remonta à minha casa lá na roça, e traz aquela memória gostosa, de eu levantando de manhã, e indo apanhando uma pocã no pé, e fazendo um suco, e eu lembrei dessa cena. Meu avô todo santo dia estava lá cuidando daquele pomar. No primeiro ano do seminário, meu avô faleceu. E um ano depois o pomar morreu, porque não tinha mais quem cuidasse do pomar. Então, qual é o objetivo de Jesus quando ele olha para a sua igreja e vê um filho que está no pecado? Qual é o objetivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando vê que dentro da igreja, alguns de nós muitas vezes permanecemos no erro ou na falha? Ora, o objetivo de Deus, segundo Hebreus capítulo 12, é trazer a gente para perto. Então, o primeiro ponto que a gente vê nesse texto é que, justamente porque Cristo é a videira, e justamente porque o Pai é o agricultor, Ele jamais vai deixar a sua igreja ao léu. Ele jamais vai deixar aqueles que realmente são filhos dele sem trazê-los ao arrependimento, porque o que pressupõe uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é marcada por pelo menos duas coisas: arrependimento e fé. É por isso que a igreja presbiteriana possui uma marca muito clara na sua liturgia, que é o momento de confissão. Se nós não confessamos, pressupõe-se que não somos falhos. Como é que eu posso me achegar diante de um Deus santo e poderoso e não confessar diante dele as minhas mazelas, as minhas misérias? Então o texto bíblico traz, e nós não deveríamos ficar revoltados e chateados como muitas pessoas hoje, não é? Nesse evangelho que não é evangelho light, que é pregado por aí, onde o pastor só fala coisas que você gosta de ouvir, porque esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é caracterizado por uma igreja que prega as verdades da palavra de Deus. E uma das verdades que marca esse texto é de que nós fazemos parte de uma videira, e que se fazemos parte dessa videira, então seremos sim disciplinados pelo nosso Deus, porque Ele nos ama. E Hebreus capítulo 12, então verso 6 vai dizer: se você está sem disciplina, da qual todos nós fazemos parte, então você não é filho. Eu não sei você, mas eu quero ser filho de Deus. E eu quero ser disciplinado por Ele quando eu estiver sendo falho. Da mesma forma como eu pego o meu Benjamin de 2 anos e meio, boto ele no banheiro e falo: filho, o papai falou com você 550 vezes sobre a mesma coisa hoje. Eu estou chamando você a escolher o caminho da obediência, porque o caminho da obediência traz alegria, o caminho da obediência traz paz, o caminho da obediência honra e glorifica a Deus. Mas o caminho da desobediência desonra ao Senhor, traz um inferno na nossa vida, quando a gente escolhe andar em desobediência ao Senhor. Então, uma das marcas de uma igreja que está conectada a essa videira é uma igreja que é disciplinada pelo Senhor. E está tudo certo. Nós não temos que ter crise em sermos disciplinados por Deus, porque se somos disciplinados por Ele, isso é uma grande prova de que Ele nos ama e de que fomos eleitos em Cristo Jesus. Então, quando você for disciplinado pelo Senhor, não se entristeça. Se entristeça para se arrepender, mas não se entristeça com o Senhor, porque o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Então, o primeiro ponto que esse texto traz para nós é que o lavrador, ele vem diante da tua igreja e ele corrige essa igreja para que essa igreja seja transformada. Então, aquele galho que estava encostando no chão, que não iria produzir nada, ele agora está sendo levantado, porque se arrependeu. E ao ser levantado, então agora ele vai produzir frutos. O segundo ponto que o texto traz para nós é que aquele que já está dando fruto, o agricultor limpa para que produza mais fruto ainda.
agora eu não vou lembrar se é Hernandes Dias Lopes, mas eu acho que é ele mesmo, que diz o seguinte: nós somos disciplinados quando estamos em pecado, mas nós somos limpos ou podados quando estamos no caminho certo. Então, se estamos no caminho certo, Deus vai investir ainda mais em nós, para que se produzimos 30 por 1, possamos produzir 60 por 1 e possamos produzir 100 por 1. E, novamente, parte do pressuposto de que você não está perfeito, completo. Eu não estou perfeito, completo. Nós estamos o tempo inteiro nesse processo de transformação e santificação. E é um processo árduo, um processo que requer empenho, um processo que requer muita leitura da Escritura, um processo que requer uma vida de oração, marcada por alguém que ama esse Jesus, que nos enxertou nessa videira maravilhosa. Então não podemos ficar tristes quando por Ele somos disciplinados, e muito menos quando por Ele somos podados, para que possamos produzir ainda mais frutos. E muitas vezes essa poda ela vem por intermédio do sofrimento. Ela vem por intermédio de coisas que Deus usa para moldar o nosso coração. Às vezes pode ser uma enfermidade que vai te ensinar a confiar ainda mais. Às vezes pode ser a falta de uma grana que você queria muito ter para você fazer determinada coisa, mas o Senhor vem e começa a lidar com a nossa vida e com o nosso coração, de tal forma que em produzindo frutos, possamos ser transformados, santificados, moldados, segundo a vontade do agricultor. Não é segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade do agricultor. Imagina a seguinte cena comigo: um agricultor chegando numa árvore falando assim para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou podar esse galinho seu aqui, pode? Ele não vai fazer isso, vai? Ele não vai. Ele vai chegar e vai fazer o quê? Podar. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem experiência no que ele está fazendo, não é? Se bem que lá em Anápolis a prefeitura não tem muita experiência com podar árvore, não. Eu tenho dia que eu tenho até dó. Um tempo atrás eles podaram as árvores na rua lá da igreja, que eu falei assim: meu Deus do céu, o que é isso aqui? Parece que um menino veio aqui e cortou tudo de qualquer jeito, né? Galho cortado no meio, não, uns trem assim que eu falei: meu Deus, o que é isso? Deus não vai te pedir autorização para te podar, porque Ele é o agricultor. Deus não vai te pedir autorização, porque Ele é o agricultor. Então, se essa igreja quer frutificar e multiplicar, essa igreja precisa estar preparada para jamais ficar grilada, chateada com o Senhor, que é o agricultor. Ainda que seja por intermédio da disciplina e muito mais por intermédio dessa poda maravilhosa, que é um investimento em nós para que possamos ser melhores, para que possamos ser ainda mais santos, para que possamos, como diz a palavra de Deus, sede santos, como eu sou santo. Então, pelo menos duas marcas claras nesse texto de um Deus que nos ama, que investe na sua igreja, que está interessado no nosso crescimento, que está interessado no nosso aperfeiçoamento. O texto, ele continua lá no verso 3, ele diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aqui existe pelo menos uma dependência muito clara de quem Cristo é. O verso 4 enfatiza isso. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Daí ele diz: você não vai conseguir produzir frutos sem mim. E aí lá no verso 5 ele reenfatiza a mesma verdade: quem permanece em mim vai dar muito fruto, mas sem mim vocês não podem fazer nada.
Então essa igreja vai continuar multiplicando, essa igreja vai continuar frutificando na medida em que vocês, irmãos, permanecem em Jesus Cristo. Na medida em que vocês amam a Jesus. Agora deixa eu tentar trazer uma imagem aqui que muitas vezes acontece nas nossas igrejas, que é aquilo que eu e você não devemos fazer. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer coisas, a servir, serve aqui, serve ali, serve acolá e faz um monte de coisa. E nós somos fazedores natos. Os discípulos, agora não vou lembrar o capítulo, mas é em João mesmo, chegam para Jesus e falam assim: Senhor, o que a gente tem que fazer? Né? A impressão que dá na leitura lá é que eles querem uma lista de coisas que eles precisam fazer. E aí Jesus olha para eles e diz assim: o reino de Deus é que creiais naquele que foi enviado. O reino de Deus é que creiais naquele que foi enviado. Muitas vezes nós queremos fazer, mas se esse fazer não estiver passando pelo crer, se esse fazer não estiver passando pelo permanecer na videira que é Cristo Jesus, você vai ficar exausto. Você vai ficar exausto. Você vai trabalhar. E aí vai chegar um ponto que você vai cansar absurdamente, porque está sendo feito na sua força, e na sua força não vai. É como aquele texto, deixa eu ver se eu anotei aqui. É como aquele texto de Jeremias, capítulo 2, verso 13, que diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Imagina que eu e vocês, banda Matuto, a gente se perdeu, tá? A gente se perdeu numa floresta. Vocês foram tocar num lugar e, sei lá, porque nós estávamos juntos no mesmo avião, esse avião caiu, a gente não morreu, e nós estamos perdidos nessa floresta. A gente está morrendo de sede, tem 3 dias que a gente não toma água, tem 3 dias que a gente não come, a gente está orando, pedindo a Deus, por favor, arruma uma cachoeira, um trem aqui para nós poder tomar água, senão nós vamos morrer de sede. Aí beleza, a gente está caminhando, procurando água, e aí daqui a pouco a gente acha um riacho. O riacho está passando bem aqui, assim, uma coisa mais linda. O que a gente tem que fazer? Estender a mão, tomar da água do riacho e beber daquela água, porque afinal nós estamos morrendo de sede. Mas aí o saxofonista aqui dá uma ideia maravilhosa. E ele diz o seguinte: eu tive uma ideia. Vamos cavar um poço. Vamos cavar um poço. Porque se nós nos empenharmos em cavar um poço, e a gente, se unir aqui como um grupo, temendo a Deus, amando a Deus, e cavarmos um poço, Deus vai nos abençoar para a gente conseguir achar água. E aí o vocalista ali fala assim: você está doido, velho? Olha aqui o riacho passando bem aqui, para que nós vamos cavar um poço? Mas muito persuasivo, você é persuasivo? Não. Muito persuasivo, ele nos convence a cavar um poço. E a gente começa a cavar um poço, e cavar um poço, e cavar um poço, e cavar um poço, e daqui a pouco, 3, 4 horas depois, nós estamos mortos de cansado, mas a gente está cavando esse poço, e cavando esse poço, porque a gente quer encontrar água. Essa é a imagem que Jeremias está trazendo. Eu e você temos o riacho passando, que é Cristo Jesus. Onde é que você encontra esse riacho? Você encontra ele no seu recôndito. Você encontra ele quando você vai ler as Escrituras. Você encontra ele no seu momento devocional. Você encontra ele no seu momento de oração. Você encontra ele. E ele então vem com a sua água da vida e sacia a sua sede, e alimenta a sua alma, e te dá força, gás, energia, vivifica o seu coração, para que você possa amá-lo e depender dele. Mas muitas vezes eu e você somos como essa banda e eu, perdido no meio do mato. Nós queremos cavar um poço. A gente quer gastar as nossas energias cavando esse poço, e cavando esse poço, e cavando esse poço, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Quantas vezes, irmãos, eu cavo poço no que diz respeito a criar os meus filhos? Quantas vezes eu tento cavar um poço no que diz respeito ao ministério pastoral? Quantas vezes eu tento cavar um poço no que diz respeito ao meu casamento? Mas o que Jesus está dizendo para mim e para nós como igreja é uma marca clara de uma igreja que ama a Jesus, é de uma igreja que depende de Jesus, que abre mão de cavar poço para tomar da água da vida que é Cristo Jesus. E se saciar dessa água, porque é a única água que pode satisfazer a nossa sede. Então, como igreja, em nome de Jesus, todas as vezes que você tentar, ou que você começar a tentar a resolver seus problemas, suas crises, qualquer área da sua vida, você lembre dessa imagem. Rapaz, eu estou tentando cavar um poço, eu preciso me arrepender e voltar os meus olhos para Jesus Cristo. Porque Cristo Jesus é essa água da vida que está disponível. Que está disponível. E sempre estará disponível para mim e para você. Não podemos nos desgastar com estas coisas. É por isso que eu costumo dizer para os jovens lá da igreja a seguinte frase: se está pesado, está errado. Se está pesado, está errado. Se você está servindo na igreja e é um fardo para você, está errado. Porque o Cristo que eu conheço diz lá em Mateus capítulo 11, o meu fardo é o quê? Suave e leve. Então, se está pesado, está errado. E eu espero que você não tente encontrar o erro na Escritura ou em Jesus. Porque você não vai conseguir, não é? Então o erro está em quem? Está no Fabrício. Quando criar o meu filho de 2 anos e meio e agora a recém-nascida de 6, está pesado? O erro não está em Jesus, o erro está em mim. Porque provavelmente eu estou tentando fazer coisas que simbolicamente seria como cavar um poço, ao invés de depender do meu Senhor, do meu Jesus, daquele que me chamou, daquele que me capacitou, daquele que tem tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida de adoração a Ele. Jesus, Ele não morreu por mim, por você, e deixou umas promissórias, tipo assim, não, daqui a pouco, quando você se aperfeiçoar um pouquinho, aí eu libero esse crédito aqui, e aí você vai ter, não é? Essa paciência que você está precisando. Daqui mais uns 10 anos, aí eu libero mais essa promessa. Não, Ele deu tudo. Tudo que essa igreja precisa para frutificar, tudo que você precisa para ser um bom pai, tudo que você precisa para ser um bom marido, tudo que você precisa para ser uma boa esposa, você vai encontrar na videira que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Por isso o texto fala conosco, fala comigo, fala com você sobre essa dependência exclusiva de quem Cristo é, e ele enfatiza claramente: Fabrício, sem mim você não vai chegar a lugar nenhum. Irmãos, como é bom quando a gente lembra disso rapidamente, porque deixa eu dizer uma coisa para você: amanhã você vai tentar cavar um poço. Você pode ter certeza que amanhã você vai tentar cavar um poço com as suas próprias mãos. E é por isso que a vida do crente ela é marcada por arrependimento e fé. É por isso que a vida do crente é marcada por vida devocional, leitura bíblica e oração. Porque se a vida do crente não for marcada por leitura bíblica e vida de oração, esquece. Não vai haver santificação, não vai haver transformação, vai permanecer sempre o mesmo. O pai que você sonhou que você iria ser, você não vai ser. A esposa linda, maravilhosa que você sonhou que você ia ser, você não vai ser. Não vai. Porque está faltando dependência da videira, que é Jesus. É interessante. E eu só li até o final do verso, eu só li os 11 versos, e eu não vou conseguir falar sobre todos os versos, porque dá para pregar 2 sermões aqui tranquilamente. Mas um dos motivos é porque você, eu não sei se você percebeu comigo, mas a quantidade de vezes que a palavra permanecer repete. Se você contar, tem aproximadamente 11, se eu não contei errado. 11 vezes a Escritura está dizendo para mim: permanece. Permanece. Ah, mas esse pastor aí, ó, nossa, Deus do céu, viu? Tá, é louco. Permanece. Ama esse pastor. Honra esse pastor. Para a glória de Deus.
Seu casamento está numa crise terrível. Permanece. Permanece. Ah, mas a igreja, nossa, puxa vida, podia ser isso, podia ser aquilo. Nossa, o pessoal lá da mesa de som. O pessoal lá da mesa de som, o cara da transmissão e não sei o quê. Lá na nossa igreja, meu Deus do céu, a transmissão tem dia que eu tenho vontade de... Porque fica um trem que só a graça do Cordeiro fala assim, socorro. Permanece, porque nós estamos vivendo numa geração marcada por não permanências, por relacionamentos que são descartáveis, relacionamentos no que diz respeito, inclusive à igreja, que são descartáveis. Eu frequento essa aqui por 3 meses, eu saio daqui, frequento aquela ali por 3 meses, saio daqui por 3 meses. Eu não desenvolvo relacionamento profundo com ninguém, porque a nossa geração é marcada por pessoas que não permanecem, não é? Pessoas que não permanecem no seu trabalho, no seu emprego, não lutam por nada, não permanecem. Mas se você permanecer em Jesus Cristo, com toda certeza Ele vai te dar força para permanecer em todas as demais áreas que você gostaria de permanecer. Eu quero recapitular com você algumas coisinhas que a gente viu aqui então. Essa igreja conectada com Jesus é uma igreja que vai ser marcada por, primeiro, pela disciplina que vem do Senhor. Partindo do pressuposto de que você não é perfeito. Meu querido, você não é perfeito. Eu sei que a sua mulher acha que ela é perfeita, mas isso é em todo casamento, você pode ficar sossegado, entendeu? Como diz o pastor Heber lá da minha igreja, é melhor você ter paz do que você ter razão, entendeu? Então, cara, a sua mulher é perfeita, isso é indiscutível, mas você que é homem, você não é, tá bom? Você está errado. Você, não adianta, você pode argumentar o que você quiser, você está errado. É ou não é os homens que estão presentes aqui? Tá errado, vocês estão tudo errado. Se não levantar a mão, está errado também, entendeu? Mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo, cara, estou errado. Eu preciso dele. Eu preciso que ele tenha misericórdia de mim, que ele me corrija, que ele me ame, que ele me transforme. E louvado seja Deus, porque ele vai fazer isso com uma igreja que é verdadeira. Uma igreja que não é verdadeira, meu filho, você pode ter certeza absoluta que não vai ter disciplina, porque esse é o caso quando Deus entrega. Você quer viver desse jeito aí? Então beleza, vai lá. E não tem nada pior do que ser entregue para viver o que o nosso coração deseja, porque o nosso coração é muito miserável. Segunda característica de uma igreja que está conectada a essa videira maravilhosa que é Jesus. Mesmo quando nós estamos produzindo, como igreja, Deus vem e nos poda, para que a gente produza ainda mais. E isso é um sinal maravilhoso de que Ele deseja investir mais em nós. Mais em nós, mais em nós. E isso pode vir de diversas formas, em N campos da nossa existência. N. Talvez, se a gente abrisse aqui, cada um ia levantar um ponto distinto de áreas onde Deus está tratando, trabalhando, santificando, moldando, transformando, porque Deus ama a sua igreja e Ele vai investir na sua igreja dessa forma. Segundo, já falei, a poda. Terceiro, nós precisamos depender unicamente e exclusivamente de Cristo Jesus. Eu preciso abrir mão de querer cavar a minha própria cisterna, estender a mão para Jesus Cristo e tomar da água da vida maravilhosa que Ele tem para oferecer para mim e para você. E em último, uma igreja cheia desse Espírito, ou conectada a esse Cristo, é uma igreja que permanece. E eu fico muito feliz que vocês estão há 14 anos, né? 14 anos, mais especificamente 10 anos como organizada, permanecendo.
Porque no primeiro probleminha que vocês tiveram lá atrás, e eu tenho certeza que vocês tiveram, vocês podiam ter falado assim: velho, larga a mão, vamos fechar esse trabalho aqui, vamos fechar isso tudo aqui, cada um volta para a sua igreja mãe, e está tudo certo, larga a mão. Nossa, dá trabalho demais esse negócio de ser igreja. Não é? Mas uma igreja que está conectada a essa videira, ela vai permanecer. Porque Jesus olha para essa igreja e ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão. Amém?